Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar nossa aula de banco de dados. Eu sou a professora Patrícia Ziviani e para o pessoal da ETEC é uma breve revisão do nosso conteúdo, tá bom? Então, para nossa aula EAD, eu já espero que vocês realizem a instalação do Workbench e para isso eu coloquei nos nossos slides um videozinho do YouTube bem tranquilo de instalar, tá? Esse rapaz que faz a instalação já instala o Workbench já com um servidor para banco de dados, tá? Então, bem tranquilo. Se a máquina de vocês não comportar ou não tiver PC, não tem problema. Pode fazer no bloco de notas, pode fazer no caderno, o que vocês tiverem para poder executar os meus exemplos, tá? O importante é que executem os exemplos, que realizem os exemplos, ok? Então, para tanto, vamos começar. Primeiramente, quando a gente vai criar um banco de dados, o comando que a gente sempre usa, create database e o nome de banco de dados, tá? Então, vou até aqui mudar na tela para vocês, ó. Então, um exemplo que eu dou aqui do nosso banco de dados. Então, eu estou aqui com o Workbench aberto. Então, eu estou dando um modelo. Create database, meu banco de dados se chama modelo, ok? Bom, voltamos lá. E aí, criei meu banco de dados. Não tenho nada dentro dele. Também não estou utilizando ainda. Então, eu tenho que usar o comando use. Comando use e o nome do meu banco de dados. Que nome eu dei? Modelo. Então, fui lá e ó, use modelo. Então, nesse momento, ó, então vou clicar aqui, vou executar. Assim, no Workbench temos dois raiozinhos. E se eu clicar nesse raio inteiro aqui, ele vai executar todo o meu script inteiro. Se eu clicar nesse raio do lado que tem um cursor, ele vai executar somente onde está o meu cursor. No caso, ele está aqui, ele vai executar essa linha. Então, eu vou clicar aqui e ele me dá a mensagem Create Database Modelo. Mas eu criei o banco de dados e ele não está ainda sendo utilizado, não estou dentro dele. Então, eu utilizo o comando use modelo. Então, eu clico no cursor aqui, raio, e aí ele executa o comando, utilizando, agora sim, eu posso realizar todas as atividades de criar tabelas, inserir dados, porque eu estou usando o meu banco de dados. Próximo. Bom, criei meu banco de dados, eu não tenho tabelas dentro dele. Então, vamos para o comando de criação de tabelas. Create table, e aí eu coloco o nome da minha tabela, tá? Então, comando para criação de tabelas. Então, create table, eu vou dar um nome para essa minha tabela, e dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar os campos. Que são os campos? São os dados, por exemplo, cliente, nome, código, endereço, cidade, telefone, tá? Então, cada campo vai ter o seu nome, que em vermelho é o nome do seu campo, da sua coluna, tá? Aqui em verde, cada campo tem seu tipo. Por exemplo, o nome é um tipo varchar, é um texto. Então, coloco varchar. Null ou not null. Então, coloquei a barrinha aqui, o pipe, né? Porque é null ou not null. Null é que eu permito que coloquem dados nulos. Not null, não permito. Então, eu vou colocar o nome da coluna, o tipo not null ou null. Se eu não colocar nada, ele já automaticamente entende que é null, tá bom? E aí eu tenho algumas restrições. Uma delas, que são a mais importante, é a restrição de chave primária. Chave primária é algo que é único nessa minha tabela. Então, normalmente a gente coloca como CPF, código, algo desse tipo, tá? Coisa que seja única, um dado único. E autoincremente a gente utiliza quando eu quero que a cada inserção no meu banco de dados ele coloque um código numérico inteiro e ele vai incrementando automaticamente. Por exemplo, primeiro pessoa que eu inseri vai ser código 1, segundo, código 2, e assim sucessivamente. Então, se eu visualizar isso na minha tabela, eu criei aqui, ó, create table cliente, criei o campo código, que ele é um int inteiro, not null, primary key, ele é chave primária, e eu coloquei ele como autoincremento. Então, primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, todos eles serão incrementados automaticamente. Eu não preciso colocar essa informação. Pronto. Campo nome, ele é um varchar de 45, nome, sobrenome, né? Informação completa
aqui. Eu falei que também é not null. Eu não permito que a pessoa não coloque dados aqui. E coloquei um data de nascimento, que é um tipo date, e eu permito null. Se eu tirar isso aqui, também ele vai funcionar exatamente igual, tá? Eu só coloquei aqui para vocês perceberem que eu posso colocar. Bom, então se eu vier aqui, eu seleciono esse comando de criação da tabela. Aqui eu posso criar um raiozinho, porque eu estou selecionada. Criei minha tabela sem nenhum problema, tá? Ó, já vou fazer aqui de baixo. Assim, antes de fazer de baixo, eu vou mostrar mais uma coisa aqui. Ó, aqui eu dei o exemplo, igualzinho que tá ali no Workbench, tá? E eu também tenho a opção de fazer referências, que são referências. Quando eu tenho relacionamento entre duas tabelas, então eu tenho o quê? Eu tenho uma referência. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, eu criei a tabela cliente e eu vou criar uma tabela chamada dependente, tá? O dependente, ele vai depender do cliente. Então, por exemplo, eu vou cadastrar uma pessoa e com essa pessoa cadastrada, eu vou cadastrar uma pessoa que seja dependente dela, mas para ser dependente dela, eu tenho que cadastrar primeiro um cliente. Por exemplo, eu criei aqui Patrícia, né, nome, data de nascimento, é o código 1. Aí vou colocar um dependente. Aí vai ser código 1, é um nome, é um dependente, é um código comum, o nome do meu dependente e o código do meu cliente, no caso aqui, ó, de quem eu dependo. Então, aqui, ó, vou colocar 1, tá? Aí vou inserir o segundo dependente. Código 2 do dependente, o nome do segundo dependente e o código do meu cliente, que é o primeiro código, número 1, tá? Então, eu posso ter quantos dependentes eu quiser, nesse tipo aqui que eu fiz, né? Que é um relacionamento, um cliente pode ter N dependentes, tá? Esse tipo de relacionamento. Então, para eu fazer esse tipo de referência, bom, a criação da tabela é igual. A única coisa que eu vou fazer diferente é o seguinte: eu tenho que chamar uma chave estrangeira. A chave primária é o único para essa tabela. A chave estrangeira é uma chave primária da chave de onde estou fazendo referência. Então, eu faço o quê? A chave estrangeira, o nome do campo que eu estou colocando daqui, ele se referencia e eu coloco o nome da outra tabela e o campo que ela está referenciando. Como assim, Patrícia? Ó, vou colocar aqui. Ó, eu criei código é chave primária dessa tabela. Nome é um campo comum. E cliente código FK é de for N key. Eu estou fazendo o quê? Cliente código FK, ele é um inteiro. E ele faz referência a quem? A código do meu cliente. Tá? Então, quando eu faço essa chave estrangeira, eu faço uma referência à chave primária desse cliente. Então, toda chave estrangeira será uma chave primária da tabela de referência. Isso é uma regrinha bem básica que a gente tem que lembrar, tá? Então, aqui, ó, vou até colocar lá já no Workbench para a gente ver. É exatamente o mesmo exemplo que eu coloquei ali, ó. Create table dependente, tá? Aí ela tem a chave primária que chama código dependente, ele é um int, not null, chave primária, com auto-incremente. Nome varchar, not null. E esse cara aqui é a minha chave estrangeira. Mas para que ele seja minha chave estrangeira, eu estou declarando ele aqui, ó, cliente, underline, código FK, porque ele vai fazer referência a esse cara código, tá? E eu vou utilizar o quê? For key. Eu vou falar quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é esse aqui, ó, tá? Então, a chave estrangeira é esse cara aqui. Mas ele faz referência a quem? Ao cliente código, ó, cliente código. Então, eu busco o código desse cara aqui, certo? E aí eu faço referência. Então, essa tabela aqui de dependente, ela depende da minha tabela cliente. Então, eu não posso, por exemplo, criar a tabela dependente antes da minha tabela cliente. Não tem sentido isso, certo? Bom, feito isso, vou voltar aqui. Ó, criei minha tabela. Aqui só tem uma tabelinha que vocês têm lá no slide que eu mandei para vocês, com os tipos de dados que eu passei para vocês, tá? Todos os tipos de dados que o MySQL aceita.
Muito bem, feito isso, agora eu vou inserir dados. A gente já fez isso nas aulas também. Como que é o comando? Insert, é o comando, né? Ele é um dado do tipo DML, que é um dado de manipulação de dados, né? E ele insere dados dentro daquela minha tabela, tá? Aqui são os outros comandos que a gente vai usar depois. Como que é a sintaxe dele? Insert into, o nome, into, né? Dentro, tabela, eu coloco o nome da tabela, e eu coloco as colunas que eu vou inserir e os valores que eu ia inserir. Por exemplo, no cliente aqui, ó, insert into cliente, vou inserir nesse cliente o nome, ó, o nome e a data de nascimento. Mas espera aí, Patrícia, cadê o código? Olha ali o código. Lembra que o código a gente declarou como autoincremente? Então, como ele é autoincremente, eu não preciso colocar ele aqui. Na verdade, eu não vou colocar ele aqui de jeito nenhum. Que valores eu vou inserir nessa tabela? Values, Pat, para o nome, e a data de nascimento, que é uma mentira, né? Vocês não precisam ficar sabendo minha data de nascimento, é aqui. Detalhe, como o comando, o tipo era um date, eu tenho que colocar ano, mês e dia. Maravilha. Aí, ó, vou colocar também um insert para o meu dependente. Insert into dependente, a tabela, ó, dependente, essa outra tabela, nome, cliente, código. Olha lá, o código, que é a chave primária, também não preciso, porque eu coloquei como chave primária. Eu só vou colocar o nome e o código do cliente é ficar. Então, eu vou ter que colocar o quê? O código da Patrícia, da Paty aqui. Então, eu tenho que colocar o código 1. Values, então o valor aqui, ó, é o nome do meu dependente, que é o meu cachorrinho Billy, e o código do meu cliente. Maravilha. Inserir uma pessoa dentro do meu banco de dados. Se eu for lá para o meu MySQL, ó, deixa eu criar também essa aqui que eu ainda não criei, vou criar minha tabela dependente e vou inserir dado aqui na minha tabela cliente. Inserir a Patrícia. E vou inserir, aqui nesse caso eu estou inserindo 3, tá? Deixa eu inserir 3 de uma vez, ó. O Billy, a Hannah e a Isis. Perfeito. Então, quero ver se está tudo inserido. Esse comando aqui, ó, select asterisco from cliente, ele mostra tudo da minha tabela cliente. Ó, código 1 da Patrícia, Pati e a data de nascimento, tá? Dependente, ó, códigos, nome e os códigos de chave estrangeira, o código da Patrícia aqui, ó, código da Pati, ó, código 1, código 1, código 1, que é a minha chave estrangeira, porque o Billy, a Hannah e a Isis são os cachorrinhos da Patrícia, são os meus dependentes. Maravilha. Vamos voltar lá para o meu slide, vamos para o próximo comando. Aí a gente vai para outra partezinha aqui que é update. Update para mudar os valores de dados em uma ou mais linhas da tabela existente. Depois a gente vai ver os próximos, que é o delete e tal. Update, então, a gente atualiza dados já existentes na minha tabela. Então, como eu já tenho lá os dados dentro da minha tabela, eu posso, escrevi errado, por exemplo, um dado. Tudo bem, a gente pode modificar. Então, uma sintaxe bem simples, que é que eu vou passar para vocês, essa aqui, ó. Update, eu coloco o nome da tabela, set. Aqui eu vou colocar o que eu vou mudar. O que eu vou mudar. Onde, aí eu vou ter condições. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Update dependente, tabela dependente, set. Então, o nome da Hannah, eu coloquei... aqui tá errado. Eu coloquei com uma N só. Então, eu quero colocar com 2 N's. Quer ver, ó? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Update. Então, eu coloquei Hannah, tá lá, ó, tá aqui, ó, como Hannah, com N só. E a Hannah, ela é chique, ela tem 2 N's. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o nome para Hannah, onde o nome estiver Hannah. Bem simples, ó. Eu falo só a tabela, o que eu quero modificar e onde está essa modificação, onde está essa codificação que eu quero modificar. Então, se eu clicar aqui para executar, maravilha, vou mostrar lá minha tabela dependente. E ó, a Hannah agora tem 2 N's, igual eu mandei modificar aqui, tá? É bem simples, bem tranquilo, tá? A gente pode fazer N tipos de exemplos, tá? Por enquanto, eu vou fazer uma coisa assim bem simples
uma explicação bem simples e sem muitas variáveis, ok? Voltando lá, update. Agora a gente vai para o delete. Vamos apagar dados. Então, dados já existentes, né? Então, usado para remover linhas de uma tabela. A sintaxe: delete from. Fala a tabela onde eu coloco as condições. Por exemplo, delete from dependente, onde nome igual a Hannah. Então, eu vou lá apagar a Hannah. Tadinha. Ó, delete from dependente, onde nome igual a Hannah. Se eu executar aqui, maravilha, apagou a Hannah. Vamos ver se apagou mesmo? Olha lá, o Billy e a Isis, ó, código 1 e código 3. Pulou o código 2, que era o da Hannah, tá? Outra opção que eu posso fazer é colocar mais de uma condição, tá? Mas eu já vou estar trabalhando com um pouco de operador. Mas só para vocês verem, ó, delete from dependente, onde nome igual a Isis e código de dependente menor que 10. Então, por exemplo, a Isis ela tem nome Isis e o código de dependente dela, a chave estrangeira dela é menor que 10. Então, ela, com o comando, né, operador e, ela é isso e isso, né? Então, o nome dela é Isis e o código de dependente dela é menor que 10, então vai funcionar. Se eu colocasse menor que 3, né, então já não daria certo, porque o código dela é... 3 não, desculpa. Colocasse menor que 0, não daria certo, tá? O código dependente é 10. Então, vamos lá. Vou executar esse comando aqui. Ele deu certo. Vamos ver se eu eliminei a Isis. Sim, agora eu só tenho o Billy dentro do meu banco de dados. Ó, Billy, código 1. E se eu quiser apagar todo mundo, delete from dependente, e eu venho aqui, executo, e agora não é para ter nada dentro do meu banco de dados. Olha lá, não tenho mais nenhum dependente, eliminei todos os dependentes. Bom, então eu vou parar por aqui nessa aula, e aí vocês têm um questionário que eu vou estar enviando para a nossa aula, e você vai ter que fazer todo esse banco de dados aqui e acrescentar aquelas informações que eu coloquei. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para vocês. São as questões da aula. Ó, vocês vão estar inserindo produto, serviço, vão inserir dados dentro desses produtos e serviços, vão fazer um update e vão fazer um delete, tá? Então, façam aí e depois me postem na plataforma Teams. Então, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.